E um dos principais sonhos da maioria dos brasileiros é o de conquistar a casa própria. Mas, muitas vezes se torna um pesadelo na medida em que o comprador não recebe as chaves do imóvel no tempo determinado no contrato. O atraso na entrega, além de trazer diversas consequências jurídicas, pesa e muito no bolso de quem comprou. Foram 3 anos e meio. Este foi o tempo que o engenheiro Hugo teve que esperar para receber as chaves do apartamento comprado na planta, de 62 metros quadrados e 2 quartos. A promessa da construtora era entregar o imóvel em dezembro de 2012. O atraso na entrega trouxe transtornos para o engenheiro. Tive que ir alugando apartamentos, problemas com contratos, porque às vezes o contrato era mais do que 1 ano, eram 3 anos, e aí eu tinha que negociar para conseguir alugar por menos tempo, porque assim que saísse eu teria que ir para o imóvel, não iria pagar a multa por causa disso, né? O problema só foi resolvido de forma amigável depois de várias tentativas de acordo com a construtora. Mas a decepção no atraso da entrega do imóvel deixou Hugo e a família inconformados. 3 anos e meio é um prazo suficiente para fazer mais 2 edifícios como onde eu comprei o apartamento. Comprar um apartamento na planta e pagar de forma parcelada a construtora durante o andamento das obras é prática comum no mercado. Mas, de acordo com este advogado especialista em direito imobiliário, o consumidor precisa ficar atento ao prazo da entrega, que deve constar no contrato de forma clara e precisa. Se o prazo não for cumprido, o comprador tem direito à indenização, que corresponde a 1% do valor do imóvel. Então imaginemos de forma prática, o imóvel vale R$200 mil, né? O juiz aplica 1% sobre o valor deste imóvel por mês de atraso. Então, se o imóvel atrasou 12 meses, 1% sobre 2 mil daria 2 mil por mês. Vezes 12 ganharia R$24 mil a título de indenização. Defeitos de construção podem aparecer após a entrega das chaves, como problemas hidráulicos, falhas no portão automático ou infiltrações. O conserto deve ser feito pela construtora sem nenhum custo adicional para o comprador. O consumidor tem que buscar formalizar sua reclamação por e-mail, informando todos os defeitos encontrados no apartamento, assinalando-lhe prazo para fazer os devidos reparos, já que é seu direito garantido. Nesta imobiliária, os corretores são orientados a passar apenas as informações que estão no contrato na hora da venda. Você não pode criar situações para poder facilitar essa venda. Então, nós, enquanto imobiliários, orientamos o corretor para não, de forma alguma, oferecer aquilo que a gente não está respaldado no documento que a consultora nos ofereceu. E cresceu o número de brasileiros que estão praticando algum tipo de esporte. O contexto de ano olímpico no Brasil tem deixado muita gente mais animada. Essa é uma boa notícia, já que o aumento da atividade física é um fator determinante para uma sociedade mais saudável. Será que o ano olímpico está estimulando o brasileiro a praticar esporte? Sem dúvida, e a gente é muito grato até por estar recebendo as Olimpíadas no Brasil, porque o fluxo da academia tem aumentado bastante. E não só nas academias, mas nos clubes em geral, as pessoas têm se conscientizado mais de que a atividade física, o esporte em si é importante. Acho que incentiva, sim, a gente acompanha esse clima aí de esporte para todo lado, o pessoal torcendo e assiste na televisão, os atletas todos aí com os corpos definidos e tudo, a gente dá vontade de a gente vir para a academia e se cuidar também. Uma pesquisa promovida pelo Ministério do Esporte mostra que dos 54% dos brasileiros que declararam praticar alguma atividade física em 2013, 60% começaram a prática pelo futebol e 10% pelo vôlei. O estudo foi feito em parceria com as universidades federais do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Goiás, do Amazonas, de Sergipe e da Bahia. E já foi usado para repensar políticas públicas de esporte. Essa pesquisa tem como objetivo avaliar o grau de desenvolvimento do esporte no Brasil. Nesse sentido, ele tenta entender quem são os praticantes de esporte, como eles praticam esse esporte, em que local ele pratica, com que financiamento e que legislação permite essa prática ou dificulta essa prática. E a pesquisa segue traçando novos perfis. É um sistema de avaliação permanente que permite ao gestor público, a partir desses instrumentos, produzir estatísticas básicas contínuas e a partir de ações que ele possa tomar, ele vai avaliar se essas ações tiveram resultados positivos ou não, a partir dos resultados que esse sistema vai demonstrar das pesquisas realizadas. Faltam poucos meses para o Enem.
O exame deve decidir o futuro de milhões de candidatos. E a entrevista de hoje vai falar de uma das provas mais temidas, a redação. São apenas 30 linhas escritas para colocar no papel os melhores argumentos. Mas o estresse é imenso. Você está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio? Acompanhe as dicas do professor Ricardo Estevão, que podem ser valiosas. Amigos, hoje nós vamos tratar de um assunto muito sensível aqui no Repórter Setorial. Está chegando aí a hora de provas, de vestibulares, Enems e coisas que o valem. E a garotada tem mais medo de redação do que grandes graneleiros espanhóis na época dos Piratas do Caribe. Essa é a grande realidade. Mas a gente vai desmistificar isso hoje, conversando com o professor Ricardo Estevão. Ele é especialista em redação e a garotada se amarra no jeito dele dar aula. Vamos conversar com ele. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. Uma grande satisfação tê-lo conosco. Grande prazer. Aí. Ricardo é autor, né? Tem um livro aí do Bob Curtis, que é uma história meio controversa do garoto lá que tinha um problema de bipolaridade, né? E ao mesmo tempo estava envolvido num crime. É uma história interessante que você precisa conhecer. E ele é da Academia Pindamonhangabense de Letras também. Ricardo, essa história de redação, eu ainda sou do tempo que redigia tudo na prova, né? Agora é múltipla escolha e tem a prova de redação, eles ficam aí desesperados com isso. Por quê? A redação pesa mais que tudo na prova? Ela tem peso decisivo na prova do Enem e em outros concursos também. Vestibular? Exato, exato. E o aluno tem de escrever, ele tem de produzir um texto dissertativo, que exige análise crítica, exige vocabulário variado, e isso requer muito estudo, muita preparação mesmo. O aluno preparado, é óbvio, não tem dificuldade. E esse vocabulário variado é que é meio perigoso, porque a conversa deles é tudo hashtag, pula para cá, pula para lá, um negócio complicado, um conversar meio difícil. Exatamente. Será que na hora da prova eles conseguem se desvencilhar dessa linguagem da internet para fazer a prova em português? Basta se preparar, ler bastante antes da prova, que ele vai ampliar esse vocabulário e terá condições de fazer o texto conforme as exigências. Uhum. O meu pai dizia que leitura era tudo, ele me obrigava a ler bastante, ler muito livro e depois de uma certa idade a ler jornal, porque as provas nesse nível já, né, costumam cair aí algumas pegadinhas com os fatos históricos, com a atualidade, né? Exato. Eu costumo dizer que são 4 os verbos essenciais para você escrever bem. O primeiro deles é querer escrever, você quer realmente. O segundo é ver, essa visão crítica do mundo, olhar as coisas, os fatos, as pessoas. O terceiro é ler é fundamental. E o quarto, escrever. Você precisa escrever, treinar, como tudo na vida. Se você treina, você faz bem. Agora, estar em dia com a atualidade também é importante. Sim, a pessoa tem que estar bem informada, porque os temas exigidos em dissertações, em redações de vestibular, são geralmente ligados à realidade brasileira, ao momento em que estamos vivendo. Ô, Ricardo, qual é a técnica, né? Como é que a gente começa? Por exemplo, no jornalismo, convencionou-se ser importante a gente destacar o lead, né? É o mais importante da matéria e depois vem decupando, vamos dizer assim, aquele texto inicial. Na redação também é por aí? O texto dissertativo, que é o mais exigido em vestibulares, tem a seguinte estrutura: introdução, desenvolvimento, conclusão. Na introdução, você apresenta um tema e a sua tese sobre esse tema, a sua opinião sobre esse tema. No desenvolvimento, vêm os argumentos que vão sustentar essa tese, explicar e sustentar essa tese. E na conclusão, um comentário final. No caso do Enem, é necessária a apresentação de propostas de intervenção social, propostas de solução para o problema que foi discutido no texto. É essa a estrutura, não muda. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, logo de cara, você precisa apresentar o tema e a sua tese sobre ele. A escola do meu filho tem a redação como uma disciplina à parte. Todas as escolas agem assim ou são aquelas que estão já realmente voltadas para vestibular, Enem, coisas que valem? Exato. Alguns colégios particulares adotam esse sistema assim. Há uma preparação intensa
de redação para esse aluno. É oferecido isso a esse aluno, desde o Fundamental 2, desde o 6º ano. Eu trabalho com alunos de Fundamental 2 ao ensino médio e também com cursinho pré-vestibular. E todos eles têm a matéria de redação separada da matéria de língua portuguesa. É um estudo aprofundado de produção textual, para realmente capacitar esse aluno a produzir bons textos, a não ter dificuldade na hora de uma prova. Ricardo, você tem um paralelo entre a escola que produz esse tipo de sistema de colocar a redação como uma cadeira independente e a que coloca português e redação num balaio só, para a gente ter ideia de como é que funciona? Como diriam nossos alunos, a redação como uma aula separada é muito tranquila e favorável. É importante que seja assim, porque eu tenho conversado com muitos professores da área de língua portuguesa e nós sabemos que o conteúdo a ser trabalhado pela área, né, de língua portuguesa é muito extenso. Então, o professor tem de cuidar de gramática, literatura e também da produção textual. É muito conteúdo para um professor trabalhar. Então, se há um professor responsável por esse ensino pode ser mais aprofundado e mais eficaz. A dica é importante, ele sabe das coisas. Vou listá-los e depois eu explico. Planejamento, clareza, coesão, vocabulário preciso e variado e propostas concretas. Estou me referindo à dissertação do Enem. A dissertação é um texto a ser planejado. Existe diferença do Enem para a do vestibular? Mas vou lhe pedir que responda quando a gente voltar aqui no nosso espaço de entrevista no Repórter Setorial. Estamos falando com o Ricardo Estevão, ele é professor de redação de um dos colégios mais badalados, mais famosos aqui do Vale do Paraíba. Já já voltamos com ele. Dicas importantes para você que está se preparando para essas grandes provas. E veja a seguir aqui no Repórter Setorial. Médicos alertam para os perigos da automedicação. Fique agora com algumas imagens de pessoas que estão desaparecidas.